As missões Apollo marcaram um momento onde a humanidade foi capaz não só de sair do planeta, mas também de pousar pessoalmente na superfície de um outro corpo celeste. De fato, um marco histórico que será lembrado para sempre, até o último momento da existência humana. Mas o fato de ir até lá foi só uma parte do desafio, o que nos faz pensar como foi possível sair da superfície lunar logo depois. Felizmente, as decolagens lá na Lua foram filmadas e transmitidas ao vivo, revelando o desafio de engenharia na época. No vídeo de hoje vamos conhecer a primeira decolagem completamente filmada na superfície da Lua. Uma das maiores provas da engenhosidade humana foi a forma como conseguimos vencer a gravidade da Terra. Curiosamente, há quem diga que se a Terra tivesse um pouco mais massa do que tem hoje, provavelmente jamais seríamos capazes de vencer o seu campo gravitacional. Pelo menos seria uma tarefa verdadeiramente mais complicada. De qualquer forma, os lançamentos quase diários provam que podemos ir longe no universo, e todos os dias há uma grande missão em potencial sendo desenvolvida. Bom, mas hoje em dia, o fato de sairmos da Terra virou algo rotineiro, e quase não há mais acidentes, afinal a tecnologia evoluiu e está sendo aprimorada o tempo todo. Mas imagina só você arriscar a sua vida para ir no corpo celeste a 400 mil quilômetros de distância, pousar por lá e depois ter que retornar em segurança. Isso tudo numa época onde os foguetes não eram tão confiáveis quanto são hoje. Pois é, o lançamento ainda na Terra era realmente perigoso devido à quantidade de energia liberada quando um foguete como o Saturno V era ligado. Mas e para sair da Lua? Afinal de contas, a gravidade ainda existe em nosso satélite natural e exerce um peso considerável em qualquer massa. Para começo de conversa, as principais missões do programa Apollo foram enviadas ao espaço através do foguete Saturno V. Ele foi usado durante as décadas de 1960 até 1970, possuía um tamanho equivalente a um prédio de 36 andares e era capaz de levar 50 toneladas de carga útil até a Lua. Se não fosse o tal projeto, os Estados Unidos não teriam êxito nas missões lunares. Mas considerando que até hoje está no pódio dos foguetes funcionais mais poderosos já lançados, o Saturno V foi um projeto histórico. No entanto, o que mais impressiona é a quantidade de energia que o foguete possuía ao decolar. Durante o lançamento, para vencer o campo gravitacional da Terra, levando módulos lunares e astronautas, o foguete gerava um empuxo de quase 34,5 milhões de newtons, o que convertendo para quilograma-força temos uma força equivalente de 3,5 milhões de quilos de empuxo. Isso era suficiente para levantar todo o foguete e acelerar a mais de 40 mil km por hora para vencer a gravidade terrestre e atingir a órbita de transferência lunar. Era muita energia, e se depois de todos esses números você ainda não achou o projeto engenhoso, realmente não sei o que pode te impressionar. Bom, ao longo da jornada de 3 dias até a Lua, só sobrava no final o módulo de comando e serviço, onde estavam todos os outros equipamentos, como o módulo de descida, por exemplo. O módulo de comando ficava orbitando a Lua, enquanto outro módulo descia suavemente até que pousasse com segurança. Detalhe, com exceção da Apollo 13, o restante das missões a partir da 11 do programa Apollo chegaram à Lua com segurança e retornaram sem maiores problemas. Segundo os dados disponibilizados pela própria NASA, o módulo de comando que ficava na órbita lunar possuía 5.000 kg de massa, enquanto o módulo de descida que iria pousar na superfície possuía 23.000 kg. Essa diferença de massa que temos entre um módulo e outro é justificada pela quantidade de combustível que o módulo de descida precisava levar, já que ele precisaria retornar mais tarde para a órbita da Lua. E é aqui que essa outra parte da missão fica muito curiosa. Afinal, com o decorrer das missões Apollo, registros inusitados foram feitos, e uma decolagem na Lua conseguiu ser transmitida ao vivo com êxito, mostrando uma perspectiva única. Mas como essa façanha foi possível naquela época, vamos entender. Bom, entendemos que o Saturno V precisou de quantidades descomunais de energia para sair da Terra. Não é para menos, afinal a Terra é até 80 vezes mais massiva que a Lua e exerce uma maior gravidade.
Sendo assim, os astronautas não precisavam de uma grande quantidade de energia para sair da superfície lunar, e o próprio módulo decola depois até com menos massa do que chegou à superfície. Afinal, muita coisa foi deixada para trás, desde equipamentos usados até os jipes para locomoção que foram enviados para lá na época. O formato estranho do módulo faz muita gente duvidar que o tal objeto era realmente capaz de sair da superfície lunar. Mas acredite, era, e a filmagem transmitida ao vivo foi épica. Exercendo um empuxo de 1.500 kg aproximadamente, que era realmente inferior ao poder do Saturno V, o módulo estava saindo da Lua com menos massa e estava no ambiente onde a gravidade era 6 vezes menor do que a nossa. Sendo assim, não era exatamente um problema um motor com menos potência. Só que lembre-se, o módulo estava subindo nessas imagens incríveis e não era projetado para reentrar na atmosfera da Terra. Por isso ele tinha que acoplar depois no módulo que ficava em órbita. Incrível, não é? Foi um verdadeiro feito da engenharia aeroespacial. Essas imagens que estamos vendo foram registradas por uma câmera de TV deixada na Lua para ser controlada remotamente, mas a subida também foi registrada com uma nitidez incrível a partir de dentro do módulo, à medida que os astronautas voltavam para a órbita lunar. Hoje em dia é muito fácil abrir uma live e qualquer pessoa assistir pela internet, mas imagina só entre as décadas de 1960 e 70, fazer uma transmissão ao vivo da Lua. Sim, uma transmissão em tempo real a 400 mil quilômetros de distância com imagens aproveitáveis. Pois é, esse foi o desafio da NASA na época. Os engenheiros tiveram que criar uma câmera que não pesasse nem 3 quilos, consumisse pouca energia e tivesse que sobreviver a variações de temperatura de 157 graus negativos na sombra e 127 graus positivos na luz do Sol. Essas imagens mostram os astronautas da Apollo 11 ao vivo na época, transmitindo apenas 10 quadros por segundo e resolução prejudicada. Na missão Apollo 11, a câmera estava fixada no conjunto modular de equipamentos e foi implantada quando o módulo pousou e tocou a superfície da Lua. Nesse momento, o mundo inteiro estava vendo a icônica cena de Neil Armstrong descendo a escada. Posteriormente, a câmera foi removida e colocada em um tripé distante do módulo de pouso, permitindo capturar os astronautas em movimento. Contudo, aqui não foi possível registrar o momento do lançamento na Lua, pois a câmera estava conectada ao módulo por um cabo. Já nas missões Apollo 15, 16 e 17, as transmissões melhoraram exponencialmente. Neste caso, uma câmera melhor e colorida era controlada remotamente por uma pessoa no centro de controle na Terra. Por incrível que pareça, a câmera era acoplada naqueles jipes que falamos agora há pouco. Como os jipes não voltavam à Terra, eles transmitiam até as baterias descarregarem. Curiosamente, o pessoal em Terra tinha que lidar com um atraso nos comandos devido ao delay do sinal percorrendo o espaço entre a Terra e a Lua, tanto que a filmagem perfeita da decolagem do módulo só veio mesmo na última missão, Apollo 17. Enfim, é impressionante como uma transmissão ao vivo pode envolver tanta engenharia e desafios. Afinal, não era qualquer transmissão, era a decolagem de humanos na Lua. Sensacional! Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!